Nós vamos falar de liberdade de expressão. Ó, a Frente Brasil Popular realizou na última sexta-feira um ato contra a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Isso aqui em Maringá, tá? Faixa com a mensagem "sem anistia e prisão para golpistas" foram colocados aí na passarela ali na Avenida Colombo, próxima ao Parque de Exposições. A vereadora Gisele Bianchini, do PP, ela tentou intervir lá na ação, pediu a retirada das faixas. Aí o pessoal que estava por lá na manifestação acionaram a polícia e aí, após um impasse, foi feita a retirada do material e eles colocaram ali o protesto em uma das laterais. A viatura da polícia foi até lá para tentar resolver, como eu falei. E aí, as pessoas seguiram se manifestando. Eu não quero nem falar, em tese, do que acontece de fato em Maringá. É pano de fundo para a história, sim, né? Mas eu começo com você, professor Jorge. Todo mundo tem direito a se manifestar, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí, não sei se cabe censura de lado algum, ou cabe algum tipo de censura para alguns, professor? O Paulo, há que separar algumas questões, né? O protesto, a manifestação, o local, os meios. Então, é um conjunto de elementos aí que devem ser considerados. Se você utiliza faixas que dificultam a visão dos motoristas, você está com um problema. Aí tem o Código de Trânsito. Tá? Se você obstrui as vias, bom, aí você tem outro problema. O direito de ir e vir está sendo bloqueado. Então, há que colocar as questões nos seus exatos fatos, né? Agora, a regra geral é que a manifestação é livre. Isso é a regra constitucional. As pessoas vão lá e se manifestam. O que nós estamos vendo, e esse caso ali das faixas, etc., que continuaram na margem da rodovia, mas retiradas de uma ponte, onde que estava era uma... Lá na passarela. Na passarela, né? Aí há uma distração, podemos considerar poluição visual, há várias situações. Agora, a manifestação ela tem que ser permitida. Quem vai intervir são as autoridades. Claro, às vezes agentes políticos vão lá e dizem, eu não gosto disso. Mas tem gente que usou a Avenida Paraná e obstaculizou enormemente, inclusive o dia 2 de setembro de 2024. Carro de som, atrapalhou bastante. Eu lembro porque eu passei por ali esse dia. E nada ocorreu. Então aí as pessoas parece ser que têm um direito a mais, um plus a mais, né? Como se chama agora com os vereadores? Tem uma nobre, né? Então os nobres parece ser que têm uns direitos a mais que os cidadãos. Mas o direito de manifestação, eu espero que continue livre, se mantenha livre e vamos defender essa liberdade. O que há, e aí há uma preocupação, esse populismo reacionário, né? Que está aí posto e que alguns chamam-se, creio que, patriotas conservadores, né? Instituíram até um dia do patriota conservador. Estou terminando. Quando você fala do advogado, do professor, etc., você está falando de uma categoria profissional que tem um diploma, né? Não, o tempo agora, no caso do patriota conservador, ele é uma categoria sociológica. E como categoria sociológica, a gente pode, então, dizer exatamente que se trata de um populismo reacionário de direita. Fernando Tupan. Paulo Caetano, não sei porque a gente está perdendo tempo falando nessa manifestação. Tinha 5 pessoas, 6 com fotógrafo. Pelo amor de Deus, é muito tititi para uma coisa que não aconteceu. Flopou esse movimento contra a anistia geral ampla e restrita. Olha só. Flopou, não tinha ninguém. Então a gente sabe que a maioria da população de Maringá quer sim anistia, porque não rolou essa manifestação. Pelo amor de Deus, como que a gente perde tempo, Paulo Caetano? Vamos falar de multidão, quantas pessoas, olha aí, ó, isso que vale a pena. Paulo Caetano. Ô, Fernando, é que nós estamos falando do direito de se posicionar, né? Muita gente reclamou lá quando os manifestantes patriotas se manifestavam. Eu vi o mesmo tipo de reclamação que eu vi agora. Então, na verdade, todo mundo que defende liberdade de expressão, quando é o outro que está se manifestando, ele não defende a liberdade. Ele só defende quando é do lado dele. É essa que é a questão aqui. Vai, Rejane. Não,
Não, e falando de multidão, situação econômica do país, do jeito que a gente está, você acha que o povo vai ficar no meio da rua agora para ficar levantando bandeira e sem falar a situação econômica, até a própria liberdade de expressão. Mas, enfim, né, Paula, eu gostaria de entender, ela saiu da Câmara, a vereadora saiu da Câmara, ela foi até lá, subiu a passarela e pediu para... Não sei se ela estava na Câmara, mas ela foi até lá. Mas era um horário normal de trabalho. Sim, Os justamente. vereadores não dão expediente na sexta. Você tem, mas você tem que ver as comissões. Eles ganham, eles recebem, mas não dá Eles expediente. recebem, Eles não botaram o trabalham nome na deles, sexta. vão votar neles para ser vereador, né? Não, tudo bem, gente. São situações e situações, mas assim, justamente... Fiscal de faixa agora? O senhor colocou muito bem aqui, liberdade de expressão até que seja... A minha está livre, a do senhor não está livre, então, né, a gente tem que aí ter uma questão de bom senso e respeito. Penso eu que se não infringiu nenhuma dessas regras, qualquer cidadão, indivíduo é assegurado, inclusive pela ONU, da liberdade de expressão. Você pode ter, sim, a sua liberdade de expressão da maneira que você queira, desde que você respeite e tenha um bom senso. Ângelo? Só esclarecer do PAN que lá não houve uma concentração. Era só a colocação de uma faixa. Mesmo porque ali é uma rodovia. É a BR-376, não tem como parar o trânsito e ficar das 7 às 18 ali com o pessoal. Então não houve, só a colocação da faixa. Essas 3 pessoas que foram lá, uma delas chama-se Beth Calçavara, são mulheres progressistas dessa frente Brasil Popular. Elas foram para colocar e ficaram ali para garantir a integridade da faixa, é isso. Né? Aí me chega a vereadora, acompanhada do marido. Pode pendurar faixa em árvore, placa, próprio público? Você se recorda que aos Não, domingos... só tô te perguntando. Eu só vou te perguntar. Não, só responde. Então, mas eu tenho que fazer uma comparação. Tá. Sábados e domingos, todos os sábados e domingos, aqui em frente à catedral, ficava um monte de gente segurando faixa, amarrando faixa em árvore. Eu já publiquei isso na época do tiro de guerra. Sem contar que tomaram a ciclovia, o canteiro central, tomaram o canteiro central, botaram barraca para ganhar dinheiro, se bem que distribuía muita comida de graça, ocuparam o espaço público, sem contar a perturbação dos vizinhos. Tinha um caminhão lá que passava a noite inteira buzinando. E pessoas idosas em casa, crianças em casa. Na época não podia. Não, podia. Cara, é próprio público também. Mas não podia, sob a sua Não, ótica. e ficaram lá Mas semanas. podia ou não podia? Sob a sua ótica. Claro que não, metia a boca, ué. Então agora também não pode. Mas peraí, que gramado que eles derrubaram lá? Nós somos legalistas. Ô tio, mas Não peraí, dá mas pra que agressão, comparar. o que te incomoda colocar uma faixa numa passarela? Uma passarela que Mas até que esses pode dias... incomodar as faixas Uma antigamente. passarela. O professor fez um Uma retrato passarela fiel aqui. construída com recursos do Detran e que Pode- até esses dias estava sem cobertura. Pode E por que distrair que o você Por que que os incomodou com as vereador? faixas de Por ordem? que que Pode vereador? distrair o motorista. Por que que o vereador Rigon. não foi pedir a cobertura lá que tava caindo Viu? a cobertura e as pessoas passavam tomando Não chuva? pode distrair o motorista? Para. Ali é um lugar Nossa de senhora. passagem, Então vamos tirar todas as placas de faixa de sinalização à beira da pedestre. rodovia porque atrapalha a concentração Mas é do engraçado que você motorista. se incomodou agora Não, pelo contrário, para. fui eu que levantei a questão da coisa. Ela saiu das atividades, trouxe a dos pauta? afazeres dela. Deixa Eu publiquei deixa eu ouvir isso. o- Né? Fui só eu que publiquei. Vamos lá, inclusive. Chororó, me ajuda. Daniel, quero ouvir sua opinião sobre isso. Só Daniel. pode faixa de sábado e domingo aqui perto da catedral Claro. com gente pedindo golpe. Beleza. Claro, claro, Meu claro que Deus. sim. Paulo, Ó, pesquisa é bom quando é bom pra nós. Você conhece essa frase? Faixa é bom quando é bom pra nós. É o mesmo raciocínio, Ângelo. É exatamente isso que eu tô te provocando. Mas por uma conta coisa, disso. Não, eu é tô te pacífico, provo- você fazer uma manifestação pacífica. Mas Botar uma faixa. sempre Mas exatamente foi isso que pacífico. você criticou Mas a foi outra, resolvido. então. Pacífico. Mas e por que eles resolveram? Mas por que você criticou a outra e Os essa outros pode? ficaram meses lá, semanas. Vai Não, lá. aqui foi por um Dá acordo uma- deles. dá uma Mas aqui seguradinha. Eles desceram e mantiveram. Dá uma Ah, seguradinha pra nós aqui. Agora vez o Daniel Matos. Vai. Paulo, a liberdade de expressão tem que ser sempre válida. Acredito que a vereadora, no papel dela, foi lá, levou a polícia, e aí as pessoas tiraram a faixa da passarela e foram pro lado da rua. Acredito que se tiver tudo dentro da legalidade, as pessoas podem se manifestar, têm a sua liberdade, têm a sua função para fazer esse tipo de situação. Não se é esquerda ou se é direita. Eu poderia ir lá, será que eu poderia ir lá e colocar uma faixa lá, Corinthians, campeão paulista 2025? Nunca. Será? Não, você E não as pode. faixas de amor, quando a Não pessoa pode, coloca né? aí, também distrai, acho que a né? lei- Fulano, eu a te lei- amo. eu vou deixar Daniel, bem claro Daniel, aqui. Eu vou deixar- uma questão bem, Tem bem essa rápida. declaraçãozinha Se a de vereadora foi até lá, longe, a 4, 5 quilômetros, o que vai ocorrer quando alguém, por exemplo, do Cismar, leve uma faixa
dentro da Câmara Municipal. Bem Se ela lembrado. foi lá 5 quilômetros, ali atrás vai dizer uma faixa, não vota, vai perseguição. Ah, aquela faixa da perseguição do crime, aqueles... né? Servidor não é bandido. É, exatamente. Agora, e aí, como fica? Mas eu acredito que a Por que ela não vereadora foi lá foi e tirou lá na Não, ó, porrada? é para assim, ó, tirar a faixa da passarela, tanto que a faixa ficou na calçada depois. do mesmo jeito que Do eu... Uma mesmo jeito. decisão do dos jeito- organizadores. Ó, do inclusive. mesmo jeito que A eu não, polícia eu se não meteu. coloco nenhum tipo de crítica quando o pessoal Não, e tem que se patriota se manifestar. manifestou. Quando não incomoda ninguém, tá tudo certo, pode se manifestar. Se lá não estava incomodando, a vereadora também não tinha que ter ido lá, porque ela praticou o mesmo tipo de coisa sob a visão dela. É disso que eu tô dizendo aqui. Se Cerceamento. um pode, todo mundo pode. Ou regra para ninguém fazer, ou tá tudo Tem certo. que ter a lei, Todo tem que ter, mundo tem faz. que seguir o que pode. É isso, O que agora. pode, o que não pode. só- velho. é o que eu falei aqui da brincadeira do governador que o Ângelo fez com ele das pesquisas. Eu acredito em pesquisa quando é bom pra nós. É isso. Faixa é bom quando defende o que eu penso. Eu quero Quando- saber se eu poderia pôr uma faixa do Corinthians lá. Aí Poderia? vamos ver. Eu não gostaria, porque Mas eu não torço pode pro ou não Cor- pode? Isso que eu Claro quero que não. saber. Se for do Flamengo, pode. Ah, então tá bom. Tá vendo? É isso.